Você pode profissionalizar um clube com um diretor sem ser remunerado, mas uma pessoa técnica naquela área, onde que o próprio presidente do clube escolha e coloque ali. E tanto é que o nosso futebol hoje está num momento bem crítico. Aproveitando essa possibilidade, essa oportunidade, gostaria de perguntar aos senhores o que os senhores entendem dessa ausência do presidente da CBF nas viagens da seleção, principalmente viagens como essa que teve agora a última, por exemplo, da estreia de uma competição tão importante que é a eliminatória para a própria Copa do Mundo. Presidente. Viu, Roberto, eu gostaria que você respondesse a pergunta do Nossa Excelência, senador Romário. A minha resposta... Não, eu vou falar. Eu gostaria de ouvi-la. Eu queria só, já para aproveitar que eu estou com a fala aqui, dizer para o nosso deputado Eurico Miranda, e aqui presidente do Vasco, que eu, enquanto senador de Brasília, Distrito Federal, chamo Hélio José. Eu sei. Né? Gostaria de dizer para Vossa Excelência que eu acredito realmente na organização e na profissionalização. Agora tem que cobrar a responsabilidade para todos. Eu acho que se o estatuto está ruim, tem que mudar o estatuto do clube. Eu tenho que penalizar quem é o dirigente que está ganhando muito para isso. Eu não concordo com esses salários estrondosos. Eu acho que gênios, tipo Romário, tem que ser remunerado e reconhecido, mas tem que ter limite, tá certo? Eu, inclusive, estava até pensando aqui, quando eu vi o Fluminense na situação que está, falando que no conjunto do salário do Ronaldo Gaúcho ia dar R$900 mil, enquanto o salário mínimo de um trabalhador brasileiro é 700 e poucos reais, R$800 no máximo, eu não sei nem o valor último que está aí, mas é por aí. Se você multiplicar isso por 100, dá R$80 mil, e o camarada vai ganhar R$900 mil na situação de crise que a gente vive hoje, é para enterrar de vez o time de futebol, que é um time glorioso. Mas não é só ele que ganha, não, pô. Não, sabe quantos anos o trabalhador brasileiro tem que trabalhar para ganhar o que ele ganha no mês? Exato, 100. 100. Então, isso é um absurdo, não, um desrespeito. Então, eu quero crer que tem que ser bem remunerado os gênios, tudo bem, mas tem que ter um certo limite, tem que ter uma dosagem nas questões. Eu não estou aqui criticando nenhuma pessoa individualmente. Mas, por favor, com todo respeito, não compara o Ronaldinho Gaúcho com o Romário. Claro que não posso comparar. Romário é Romário. Isso é verdade. Sem nem querer fazer um juízo de valor, mas o Romário é o Romário. Além disso, é amigo nosso dessa casa aqui. O Romário é tão bom que nessa casa, todo o relatório que ele faz aqui, ele consegue provar por unanimidade lá no Senado, no plenário do Senado, que é a coisa mais difícil que tem. Obrigado, o último foi o estatuto da pessoa com deficiência. Eu estou sendo aqui realista porque ele realmente é um cara que procura trabalhar de forma tranquila. Viu, Roberto? Essa questão, por exemplo, da herança toda aquela discussão que o Sócrates fez e que depois vocês pegaram, e depois isso que tem na Bahia agora, tá certo? Pois não. Tá. E tudo que você voltou para um outro estilo mais profissional e o Corinthians continua bem, graças a Deus, pelo bem do nosso futebol, né? Então, eu acho que você tem sugestão a dar. Eu queria que você respondesse a pergunta do Romário, depois as minhas, e desse sugestão para nós, de o que nós podemos fazer para, de fato, essa CPI, que não vai terminar em pizza, se depender de mim e do Romário, não vai terminar em pizza, e eu tenho certeza também dos nossos outros companheiros aqui dessa CPI, todos aqui, está imbuído realmente em ver um resultado, um encaminhamento, né? O que vocês acham que nós podemos fazer para passar a limpo essa questão do futebol? Bom, o presidente Eurico já falou quase que tudo o que a gente vive hoje, mas falando lá da época da democracia, aquilo pouco contribuiu para o clube. Aquilo era um ato dos atletas. Aquilo ao clube não trouxe benefício nenhum. Ao clube, aquilo chamou a atenção da mídia, porque nada mais, o que não tinha eram que as concentrações. Então, e se ouvia a opinião de 2, 3 jogadores que mandavam no elenco do Corinthians. Então, aquilo ficou cravado na história do clube como fosse um ato fora de série. Eu não entendo assim, não enxergo assim. Ao clube trouxe muito pouco benefício. Agora, baseado naquilo que o senhor disse e tudo que o presidente Eurico disse também, eu posso somar o seguinte:
uma má gestão no clube, dependendo do clube, a gestão é por 2 anos, 3, ou alguns clubes até 4, você precisa de outras 3, 4 gestões para arrumar, acertar aquilo que foi deixado de ruim. Um presidente, ou na maioria deles, ou não sei, não posso qualificá-los todos. Eles querem fazer a sua gestão serem vencedores. Eles não pensam no clube, deixar um clube melhor para o próximo que vier. Lógico que se vier título nesse período da sua gestão, ótimo, melhor ainda. Agora, tem que preparar um clube melhor. Muito pelo contrário. Então, monta-se time com valores fora da normalidade do que o futebol pode pagar, fora da sua receita, e vai dando esse jeito. É como o presidente disse, apaga depois, e assim vai, que ele quer o título de qualquer jeito. E a gente sabe que para você alcançar um título como o brasileiro, você tem que ter um time forte. Um time forte normalmente custa um pouco mais do que um time médio, vamos dizer assim. Agora, o que eu poderia citar como sugestão, que crie-se algum órgão que fiscalize isso. Como é que um clube pode trazer um jogador gastando 10 milhões de euros, pagando 800 mil, 900 mil por mês, se ele não comprova que tem essa receita nem de onde tirar? Nunca foi perguntado isso. E se você mandar um contrato para a CBF de 10 anos com esse atleta de 1 milhão por mês, ela registra. Não existe questionamento para isso. Ninguém exige do clube uma prestação de conta se ele está apto a ter aquele time que ele está propondo a fazer. Todo mundo aqui no Brasil gosta de copiar as coisas de fora. Fala-se muito, isso, aquilo de outro país. A Inglaterra, ninguém contrata nada sem o órgão fiscalizador te dá direito a isso. Você tem que mostrar que você tem receita para aquela contratação. Então, eu acho que, na minha visão, uma das coisas que seria até uma proteção ao dirigente, porque, como falou o Eurico, o clube, você tem o diretor de futebol, você tem o vice-presidente de futebol, você tem diretor técnico, todos, alguns remunerados, e vem uma pressão muito grande, todo mundo quer manter um time ou fazer um time forte para que conquiste, chegue perto dos títulos, é o que todo mundo quer. Eu não sou diferente disso. Agora, nós temos que ter o mesmo pensamento, mas com responsabilidade em cima do orçamento, como é em qualquer empresa. Ninguém faz nada fora do normal, porque ou o conselho da empresa te veta, e a mesma coisa tem que acontecer no futebol. Se o estatuto dos clubes, eles não, na maioria deles, não prevê isso no seu conselho deliberativo, porque até então, se você for discutir qualquer coisa num conselho de 400 pessoas, você não sai do lugar, não faz mais nada, o clube acaba. Então tem que ter algum outro órgão que fiscalize isso e que ponha uma baliza no futebol. Isso é a minha visão. E, senador Romário, com relação ao presidente da CBF, eu não sei os motivos os verdadeiros motivos, vamos chamar assim, que ele não está acompanhando a seleção brasileira. O que eu tenho lido, as suas justificativas são que ele não pode abandonar o país por conta dessa CPI estar existindo, e ele está levantando documentos, assim que são exigidos a eles, é o que eu tenho lido, mas acho isso também lamentável, e a gente sabe, entre linhas, o porquê que ele não está viajando, né?